Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e vamos explicar aqui sobre o projeto Amigos da Palavra, que será aplicado no Colégio Gênios, né? Então, um pouco do fundo de cena da origem do tema, né? Projeto Amigos da Palavra, ou PAP, ou PAP. A origem do tema, né, desse projeto Amigos da Palavra, surgiu da correspondência histórica do conceito de filólogo, partindo dos gregos, que são os inventores do termo, que significa isto mesmo, amigo da palavra. Na época, o filólogo era aquele que apreendia a palavra, a expressão da inteligência, do pensamento alheio, e com isto adquiria conhecimento, cultura e aprimoramento intelectual. Quando a palavra escrita se tornou mais comum através dos papiros, o filólogo era o amigo da palavra, tanto falada e ouvida como a escrita. Em seguida, por ser a palavra escrita bem mais acessível por seu caráter permanente, o termo filólogo passou a designar os que liam e escreviam. Quanto ao significado do termo projeto, a palavra projeto deriva do latim projectus, que significa algo como um jato lançado para a frente. Para o professor Nilson, cada ser humano, ao nascer, é lançado no mundo, como um jato de vida. E continua dizendo que, na medida em que desenvolve a capacidade de antecipar ações, de eleger continuamente metas a partir de um quadro de valores historicamente situado e de lançar-se em busca das mesmas, vivendo assim a própria vida como um projeto. Em outras palavras, esboço, desenho, guia da imaginação ou semente da ação, um projeto significa sempre a antecipação de uma ação. Outro comentário é que um projeto não é uma previsão. Para Barbier, o projeto não é uma simples representação do futuro, do amanhã, do possível, de uma ideia. É o futuro a fazer, um amanhã a concretizar, um possível a transformar em real, uma ideia a transformar em ato. Um projeto é a antecipação de uma ação, envolvendo o novo em algum sentido, mas uma ação a ser realizada pelo sujeito que o projeta, individual ou coletivamente. Ou seja, ter um projeto significa ter uma meta que escolhemos livremente, solidariamente com as circunstâncias que nos constituem. Mas não é qualquer meta que vale. Há o que vale e o que não vale a pena. A eleição das metas ocorre sempre em um cenário de valores. Quanto ao projeto, propriamente dito, planejamento, a trajetória, estamos na era da comunicação. E como a proposta aqui é direcionar para a pesquisa e por meio desta deixar disponível ao público que possa se interessar, é natural então que este público consumidor de literatura científica espere encontrar somente boas comunicações científicas. Assim, pensar, planejar, escrever e rever são os passos a percorrer por quem se dispõe a redigir e comunicar de maneira efetiva o que tem a dizer ao seu público. E como postulado, há a necessidade de apresentar um enfoque sistemático, organizado, para a redação e para a interpretação dos resultados de uma pesquisa. É importante saber que a realização do que se projeta exige certo nível de organização, de planejamento das ações. Não basta uma vontade e um improviso. É preciso estabelecer metas intermediárias, articular objetivos parciais, eventualmente em certo encadeamento, conceber indicadores relativos aos cumprimentos das metas. Projetos e valores constituem um par fundamental. Quanto à pesquisa, o projeto de pesquisa,
Uma pesquisa começa com a ideia que, após detida reflexão e revisão do assunto, transforma-se em problema para estudo e um objetivo de investigação. Um objetivo bem formulado guiará a definição de como estudar o assunto, o que resulta no projeto da pesquisa, que conterá o roteiro e as instruções para o trabalho a ser feito. Essa tela apresenta o cronograma, são os prazos das entregas parciais das temáticas, que finda lá na defesa da pesquisa durante o mês de agosto. Inicialmente, a ideia do projeto é que se entregue no dia 11 de março o tema e a justificativa do tema, acompanhada com a indicação do nome do professor que vocês escolheram para que oriente sobre o conteúdo. A disciplina produção de texto, que no caso está comigo, professor de produção de texto, técnica de redação, que seja, a ideia em si é que se oriente a estrutura do texto, a configuração do texto. Agora, a questão do teor, conforme o tema que vocês escolherem, vai depender desse professor, outro que vocês irão indicar para que os oriente. Então, serão 2 professores, um que irão orientar vocês mediante a temática que vocês escolheram, e o outro que sou eu, professor de produção de texto, que vai orientar vocês quanto às configurações conforme as normas, as normas técnicas, vamos dizer assim, da própria ABNT, ou a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, seremos 2 professores, tá bom? Então, o primeiro passo é produzir, escrever o tema e, junto com o tema, a justificativa do tema, que o prazo está no dia 11 de março. Para isso, no final dessa explicação, desse arquivo, desse manual do aluno, vamos dizer assim, lá no final vocês vão encontrar um formulário que deve ser preenchido com esse texto. E depois vem na sequência os elementos com as suas respectivas datas, elementos pré-textuais, elementos textuais do capítulo 1 ao capítulo 3, até a conclusão, que são os elementos textuais, e os elementos pós-textuais, que são os anexos, entre outros, até chegar na entrega da redação da pesquisa final, que vai ser lá no mês de junho. E fiquem preparados que durante o mês de agosto acontecerá a defesa da pesquisa, mediante uma banca, que vocês vão ter que enfrentar aí. Então, fiquem atentos a isso na questão de preparo. A partir daqui, são orientações de como vocês devem produzir a pesquisa de vocês e os elementos, a explicação dos elementos. Começa aqui com o tema da pesquisa. Na sequência, vem a justificativa do tema, o que deve compor, o que deve aparecer no texto de vocês, e assim até concluir o relatório. Então, a estrutura da monografia, conforme a BNT, as regras da BNT, como está aqui. O que são os elementos pré-textuais, como eu tentei explicar lá no cronograma, o que são os elementos textuais, e o que são os elementos pós-textuais, tá vendo aí? E outras pesquisas mais de configurações do parágrafo, da página e do relatório como um todo. Então, fonte 12, tamanho 12, o estilo Arial, Times New Roman e por aí vai. Então, configurações da página aí. Também tem ilustrações ou modelo, exemplo do como que deve ficar mais ou menos o trabalho de vocês, desde a capa. Então tá aí, ó. Onde que vai a dedicatória, o resumo, a explicação, como que se faz o resumo, o abstract, que é o resumo em outra língua, no caso é comum ser em língua inglesa. Então essas são as ilustrações. O que deve conter na introdução, o que deve conter no desenvolvimento dos capítulos, são orientações, o manual,
como deve ser a conclusão de vocês. E, obviamente, não deixem de colocar as referências que vocês consultaram, né, para poder produzir o projeto Amigos da Palavra de vocês, né, o texto do projeto aí. Então tá aí, ó, ilustrações. Aqui está uma carta da direção, no qual vocês vão colocar o nome de vocês, a turma, né, a data que vocês vão entregar essa carta, e na sequência vem o formulário que eu comentei antes, do tema escolhido, o título, né, e a justificativa. Tá vendo aqui? Então, a justificativa do tema que vocês precisam entregar até o dia 11 de março, ok? Então, espero estar contribuindo com esse vídeo, né, para que aconteça da melhor forma possível a pesquisa de vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição, é só me procurar. Forte e caloroso abraço.